Hoje eu vou falar sobre Thomas Kuhn, sobre a teoria do Thomas Kuhn. Eu li Thomas Kuhn pela primeira vez no início dos anos 80. Acho que em 1981 eu li o seu clássico livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Imediatamente eu me identifiquei com todo aquele, com toda a argumentação do Thomas Kuhn sobre o que é fazer ciência e sobre filosofia da ciência, epistemologia da ciência, etc. Depois eu li dois livros dele, mas os dois livros dele, né? Atenção Essencial, e depois um livro que foi publicado após a sua morte, foi organizado pela sua esposa, que chama-se O Caminho desde a Estrutura, com vários artigos de seus colegas e várias respostas dele às críticas que ele recebeu de vários autores. A teoria de Thomas Kuhn ele tem três estágios, né? Digamos, quatro estágios. Que tem a ciência normal, né? Que é basicamente o que mais de 90% dos cientistas fazem, né? Que é em cima de uma teoria, fazer experimentos para obter resultados para verificar se os resultados comprovam ou negam os elementos da teoria em pauta. Né? Isso é basicamente o que quase todo mundo, quase todo cientista faz durante a sua vida como cientista. Há um momento, isso chama-se a ciência normal. Isso chama-se a ciência normal. Há um momento em que ele chama de momento da crise, né? Há um momento em que os resultados experimentais não conseguem se ajustar aos elementos da teoria. Quer dizer, a teoria não consegue explicar alguns resultados experimentais. Nesse momento, que ele chama de momento de crise, né, há um embate entre digamos, os mais conservadores e digamos, os cientistas revolucionários, né? Esse momento em que os resultados experimentais não estão de acordo com a teoria, ou seja, a teoria não consegue mais explicar alguns resultados experimentais, esses resultados experimentais o Kuhn chama de são as anomalias. Então, essas anomalias geram crises, né? A história da física tem várias anomalias, né? Por exemplo, quando o raio-x foi descoberto, apareceu anomalia, vários problemas que não se podia explicar. A radioatividade é um exemplo muito interessante de anomalias, né? O Becquerel tentou explicar os fenômenos da radioatividade a partir do modelo da ciência normal, né? E não conseguia, até que a Madame Curie conseguiu quebrar o paradigma. Então, essas anomalias geram crises na comunidade científica, né? E essas crises geram uma revolução, e aí você tem uma quebra de paradigma. Então, nesse momento, você tem uma revolução científica, né? Quando você quebra o paradigma da ciência normal, e a ciência normal, então, é quebrada com as anomalias, né? E com a solução das crises. Né? O Kuhn, esse trabalho do Kuhn é um dos trabalhos talvez mais citados na filosofia. Filosofia, na história, na epistemologia, o Kuhn mesmo não sabe dizer o que ele é. Se ele é um filósofo, se ele é um epistemólogo, se ele é um historiador. Quer dizer, o texto do Kuhn pode ser lido de vários aspectos. Eu gosto de ler o Kuhn por causa dessa diversidade de aspectos. O Kuhn era físico teórico. Ele fez a sua tese de doutorado, né, e recebeu uma oferta para dar um curso. E agora eu vou esquecer se foi em Princeton ou se foi em Harvard. Bom, enfim, numa universidade americana importante. Ele foi convidado para dar um curso sobre história da ciência, sobre a evolução da ciência. E foi lá nos anos 60, e foi com esse curso, foi a partir desse curso, que ele mudou a sua vida completamente. Ele nunca mais fez física teórica. Ele fez a sua tese e nunca mais ele passou a ser isso que a gente conhece. E aí escreveu
a estrutura das revoluções científicas a partir daquele curso que ele deu. Ele, para fazer essas coisas, ele teve fontes inspiradoras, né? O Alexandre Koerhe, né, que muitos conhecem, né? A Emile Meyerson, a Helene Metzger, a Anneliese Maia e o Ludwig Fleck. Desses aqui, desses 5, talvez o mais conhecido pelos os pesquisadores em ensino de física no Brasil sejam Alexandre Koerhe e Ludwig Fleck. Né? Ele teve colaboradores, né, que alguns conhecem bem, né, o Paul Feyerabend, o Ernesto Nagel, o John Heilbronn é um historiador muito famoso, né? Escreveu muito sobre o Einstein, muito famoso. E o Pierre Noyes. E teve os seus críticos de sempre. O trabalho de Thomas Kuhn é um trabalho muito difundido na comunidade, né, da filosofia, como eu disse, da filosofia da história, da epistemologia. Mas ele tem muitos apoiadores e tem muitos adversários, né, muitos críticos. Então, entre os mais conhecidos, né, os críticos são o Paul Feyerabend, que foi estudante dele, né, o John Watkins, o Steve Tolman, o Percy Williams, bom, o mais famoso talvez seja, os dois mais famosos talvez sejam o Karl Popper e o Irving Lakatos, como preferir, e a Margaret Marsden. Então, esses são os maiores críticos do Thomas Kuhn. Eu fiz um levantamento, eu peguei vários artigos das pessoas que escreviam sobre Kuhn, e fiz um levantamento e fiz uma separação. Eu consegui classificar os artigos em 3 categorias. Aqueles que eram francamente favoráveis ao seu pensamento, à sua teoria, aqueles que eram claramente contrários, como esses que eu mencionei aqui, né? E uns que eram neutros, digamos, uns que tentavam estudar como é que a teoria de Kuhn se ajustava à história da ciência. Né? O que eu acho é que a maioria das críticas que se faz ao Kuhn são um pouco injustas. Quer dizer, muitos filósofos criticam o Kuhn, exigem que a teoria do Kuhn sejam mais exatas do que as teorias da física em si. Então, são críticas que eu considero, digamos assim, se você quiser usar uma palavra mais chula, né, fica em cima de picuinhas. Eu tenho vários amigos que não concordam com esse meu ponto de vista, como eu acabei de dizer. O Kuhn tem pessoas que gostam do Kuhn e tem muitos críticos, né, adversários. Né. Eu tenho um amigo que me contou uma história que o Kuhn estava num seminário em alguma universidade americana e um cara que estava falando estava fazendo críticas severas à teoria do Kuhn. Aí um físico famoso, que eu não lembro agora quem era, falou para o Kuhn: rapaz, olha aí, estão criticando a sua teoria, né? Aí ele teria dito para o colega dele: rapaz, eu não sou um kuhniano. Quer dizer, essa piada foi contada por um colega que claramente não gosta da teoria de Kuhn. Né? Então ele tem gente que gosta e gente que detesta. Né? O Kuhn fez muita crítica. Quando eu li a Revolução, a estrutura das revoluções científicas do Kuhn, eu fiz meu curso de bacharelado em física, né? Fiz o meu mestrado em ensino de física, fiz muita leitura de epistemologia, de filosofia, né? E fiz pesquisa em física. Então eu navego por esse mar conturbado entre o ensino da física, a história da física e a pesquisa dura em física. Eu não gosto dessa palavra pesquisa dura, bom, mas ela é muito usada em física. Eu trabalhei em física da matéria condensada. Então, quando eu li e quando eu reli, né, quando eu li a primeira vez os trabalhos do Kuhn, eu estava fazendo meu doutorado. Então, quando eu li o texto do Kuhn, eu me identifico. Quando eu digo, bom, esse texto do Kuhn, ele conta a minha história. Né? E no livro do Kuhn, na página 19 da versão, né, da versão em português do livro da Revolução Científica, né, a estrutura da Revolução Científica, né, o Kuhn diz uma coisa muito interessante. Ele diz que um conceito de ciência, ele faz muita crítica à filosofia.
Obviamente, por conta disso, ele levou também muita crítica dos filósofos. Mas ele diz uma coisa com a qual eu concordo. Ele diz o seguinte: um conceito de ciência extraída dos manuais de metodologia, aqui são os manuais de metodologia do trabalho científico, né, que é muito comum nas nossas universidades. Então, um conceito de ciência extraído dos manuais de metodologia terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que os produziu, como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto turístico, né? Então, essa crítica do Kuhn é muito severa em relação aos manuais de metodologia científica, de filosofia, etc. Né? Quer dizer, ele caricatura um pouco isso tudo, mas a sensação que quem faz ciência, quem desenvolve projeto de pesquisa original, né, percebe que a coisa é mais ou menos assim. Né? Então, ele faz uma crítica a essa versão, a essa visão da filosofia da ciência. Né? Muito bem. Então, então aí ele no livro ele vai definir um pouco o que é que ele entende por esse ciclo dele, né? Por exemplo, a ciência normal, eu já falei o que é aqui, eu vou aqui repetir exatamente o que ele cita, né? Na página 24 daquele livro lá, da estrutura da Revolução Científica. Né? A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Ou seja, é o paradigma, né? Quer dizer, a física clássica de Newton, da mecânica de Newton e do eletromagnetismo de Maxwell, né, era explicada naquele paradigma do que estava nas obras de Newton e Maxwell, basicamente, e depois de todos os seus seguidores. Né? Mas quando Einstein refaz isso em 1905, ele muda toda essa visão. Então a ciência normal que se fazia até 1905, o ano que o Einstein publica o seu trabalho sobre a relatividade restrita, né, era baseada na mecânica clássica do Newton e era baseada no eletromagnetismo clássico do Maxwell. Né? Então, era para a comunidade científica, na virada do século, aquilo era o que a comunidade científica achava do que era o mundo. O Einstein mudou tudo isso. Né? Não vamos discutir aqui a teoria do Einstein, que tem outro objetivo, né? Então, e isso, quando você tem essa crise, quando você tem a crise, você começa a ter as revoluções. O que o Kuhn chama de revolução científica, né, são os episódios extraordinários nos quais ocorre a alteração de compromissos profissionais. Quer dizer, por exemplo, só para dar um exemplo, a radioatividade, quando o Becquerel observou, há um equívoco na história de dizer que o Becquerel descobriu a radioatividade. Não é verdade. O Becquerel fez o experimento que depois produziu a descoberta, proporcionou a descoberta da radioatividade. Quem descobriu a radioatividade foi a Madame Curie, auxiliado pelo seu marido Pierre Curie. Né? Então é ela que descobriu. Por quê? Porque ela entendeu o que estava acontecendo. O Becquerel passou meses, a coisa foi muito rápida, foi questão de meses. O Becquerel trabalhou durante uns 4, 5 meses, parou, e 2 anos depois, a Madame Curie retomou os trabalhos, e aí foi ela que descobriu isso. Mas quando o Becquerel explicava os fenômenos de Becquerel e todos os seus seguidores, com a cabeça fixa no que se conhecia da época, né, ele tentava explicar a radioatividade como um fenômeno de fosforescência. Não tem nada a ver. A radioatividade é um fenômeno novo. Então, aquilo foi uma crise, né? Então, quando acontece a revolução que a Madame Curie proporcionou, né? Quando os profissionais mudam o seu compromisso. Quer dizer, todo mundo concordava com Becquerel de que a radioatividade podia ser explicada a partir da fosforescência. E não pode. E a Madame Curie mostrou que não pode. Então, gerou uma crise e aí teve a revolução, né?
Nesse período, há uma competição entre segmentos da comunidade, né? É um momento em que há rejeição de uma teoria ou na adoção de outra, né? Então, a Madame Curie fez isso com a relatividade, o Einstein fez isso com a sua relatividade especial, depois a relatividade geral, né? É, deixa eu ver o que mais. Então, portanto, a anomalia surge quando a natureza viola as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal. De novo, aqui a gente no curso nós vamos ver vários exemplos, mas aqui eu estou para mais rapidez, eu estou considerando somente a radioatividade, né? Então, aquele resultado que o Becquerel observou não era mais explicada pelos paradigmas de então. Então a natureza, ou seja, a natureza se manifestou e o Becquerel observou, não é? E aquele que ele observou quebra, então, a expectativa dos paradigmas que governava a ciência normal naquela época, né? Então, alguns exemplos que pode ser citado aqui, aonde teve uma quebra de paradigma. A descoberta do oxigênio foi a descoberta do raio-x, o efeito fotoelétrico, a descoberta da garrafa de Leyden, ou de Leyden, né? A descoberta da radioatividade e a descoberta do corpo negro, né? Esses são os momentos em que teve quebra de paradigma na física moderna. Então, basicamente, é isso sobre a teoria de Kuhn.